Agora Ô, tô. Anne, quem vai gravar hoje pra gente vai ser o André. Tá, colocou agora. É. Ah, tá gravando, né? Então tá bom. Obrigado. Tá vendo, Obrigado. André? Eles ajudam a gente. Ótimo. Obrigado. Bom dia, então, para todo mundo, para a turma A, para a turma Bom B, dia. para a professora Elisângela, para o André, né? Outro parceiro aí que a gente tem, né? De profissão e de vida também. Então, gente, conforme nós combinamos, né, na semana passada, que nós iríamos ficar juntos novamente, a turma A e a turma B, e que eu e a professora Elisângela tínhamos convidado, né, um amigo para que ele desse continuidade naquela primeira apresentação que a professora Elisângela fez para a gente, né, quando a gente começou a falar sobre os sistemas de informação, né? Sobre o Ciclone. Então, hoje o André, ele veio a contribuir, né, com o conhecimento de vocês. Eu espero que vocês assim aproveitem bastante, porque o André tem muita experiência, né? E eu vou só falar rapidamente aqui o currículo dele, tá? Para a gente poder começar. Então, o André, ele é biólogo, né, formado na Universidade Severino Sombra, que agora é a Universidade de Vassouras, né, André Vargas, é analista de rede laboratorial da Prefeitura Municipal de Vassouras, professor especialista em educação à distância da UF, é tutor presencial do CEDERJ da UFRJ, né, e é mestre em tecnologia ambiental também pela UF. Tá? André, então você fica à vontade, tá? Para poder fazer a sua apresentação e você vai dando as coordenadas para os meninos em relação ao vídeo, como que vai ser, tá bom? Tá ok. Muito obrigado, Alessandra. Muito obrigado, Elisângela, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, iniciozinho da tarde. Aos alunos, é uma satisfação grande também estar com vocês, tá? Eu gosto, gente, eu sou assim, eu tenho umas maniazinhas. Eu gosto muito de interagir com vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer umas perguntas e caso vocês tenham dúvidas também, já que o áudio vai estar desligado, podem fazer pelo chat, tá? E as respostas das perguntas que eu vou fazendo vão respondendo também pelo chat. Vou pedir a gentileza para a Alessandra e para a Elisângela não responderem as perguntas que eu vou fazer, tá? Para deixar os alunos interagirem um pouquinho, tá bom? Eu gosto muito de ensinar, tenho 35 anos, gosto muito de ensinar. Mais que isso, eu gosto de ver que alguém conseguiu aprender alguma coisa comigo. E gosto mais ainda porque eu sempre aprendo mais alguma coisa com vocês, tá ok? Então sintam-se à vontade, tá? Ah, professor, eu tenho uma dúvida, mas é uma dúvida muito idiota, tô com vergonha. Não tenha vergonha, tá? Ninguém aqui vai julgar ninguém, podem participar à vontade, tá ok? Então, a Elisângela e a Alessandra me convidaram para falar um pouquinho com vocês sobre testes rápidos. Para começar o assunto, eu queria saber, ó, já começa a interação, de vocês uma pergunta óbvia, mas para a gente começar a discussão. O que é para vocês, o que seria para vocês um teste rápido? Pelo chat ou Pelo chat. Vai pelo tá. chat. Pode responder bem óbvio também, que a gente vai trabalhando em cima das respostas também. O Wesley respondeu um teste instantâneo. Um exame de emergência. Legal. Anne, né? Legal. Então, vamos pegar a resposta do Wesley. Instantâneo. Seria ótimo, tá, Wesley? Se a gente tivesse testes rápidos instantâneos. Alguns já são praticamente instantâneos, conforme a gente for comentando. Mas outros demoram um pouquinho mais de tempo, alguns minutos, uns 10, 30 minutos, para ficarem prontos, porque depende de reações. Então, a maioria das reações ainda não são instantâneas, tá? Mas alguns testes são praticamente instantâneos, sim. Mas a maioria ainda não. E a Anne disse que seria para um exame de emergência. Então, Anne, um exame de emergência, talvez não, mas de urgência sim.
tá? Um exame que você precisa do resultado rápido. Mas tem outras finalidades também, não necessariamente só para esses casos de urgência, tá? Serve até para diagnóstico de alguma doença crônica, ou uma doença infecciosa, que a gente vai ver durante a aula, e que não é questão de urgência ou emergência, às vezes até mesmo de rotina, tá ok? Por exemplo, rotina pré-natal, tá ok? Então, são conceitos, mas a questão é que seja rápido, que o paciente tenha o resultado em pouco tempo, né? E para vocês, para atender essa demanda, o que vocês acham? Assim, vamos, cada um coloca aí uma característica. O que vocês acham que o teste rápido deve ter? Qual característica que o teste rápido deve ter, além de ser rápido? Podem ir colocando aí no chat. Eficaz. Eficaz no sentido, né, eficaz no sentido muito aberto. Ele pode ser eficaz, Tamires, no sentido de ser confiável, de ser rápido, de disponibilizar um diagnóstico imediato sem depender de outras metodologias de pesquisa, tá? Mas eficaz é um termo bastante amplo, que abre para essas outras características que eles devem possuir. Então, ele deve ser confiável, ele deve ser fácil de manusear, fácil de ser realizado, né? Qualquer profissional de saúde, qualquer enfermeiro pode realizar um teste rápido. Essa é a vantagem também, tá ok? Facilita o acesso da população. Eu não fico dependente só do ambiente um ambiente de trabalho, um ambiente de serviço de saúde para realizar o teste. Eu posso fazer o teste na casa de um paciente, numa campanha de rua, tá? Então, essas características são mais ideais para os testes rápidos, tá? Que é o que a gente preconiza. É claro que alguns testes rápidos são realizados dentro do ambiente laboratorial, porque precisam de algum processamento da amostra antes de serem realizados, tá? Mas a maioria das vezes a gente encontra testes rápidos que, às vezes, até o próprio paciente pode realizar. E aí, agora eu quero todo mundo aí respondendo. Alguém já fez ou já viu sendo feito um teste rápido? Só para eu ter uma ideia. Eu já fiz também, professor. Eu não. Não precisa dizer qual foi o teste, tá, gente? Não, eu só quero saber se vocês já viram. Eu também já fiz, professor. Ah, legal. Eu também já fiz, tá? Muito bom. Então, viu? A Elisângela já fez já. Legal, com o pessoal. Legal, Anne. Isso aí, gente. Então, quem já fez ou quem já viu fazendo sabe como que é simples, né? A execução. A gente tem que ter alguns cuidados, lógico, o profissional de saúde tem que estar paramentado, com os EPIs todos direitinho, o ambiente tem que estar limpo, né? A gente tem que ter o algodão com álcool para fazer antisepsia da punção capilar, se a coleta for sanguínea, então, se a amostra for sanguínea. Então, a gente tem alguns cuidados para serem tomados. A temperatura que o teste está armazenado, a temperatura em que o teste deve ser realizado, o tempo de reação que a gente tem que esperar para visualizar o resultado adequado do teste, né? A Elisângela vai falar para vocês mais para frente de aconselhamento, porque as doenças têm um período de janela imunológica, que é o tempo que o nosso corpo leva para gerar anticorpos contra alguma coisa que esteja infectando a gente. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha contraído o vírus do Covid, né? E ele vai demorar um tempinho para aparecer no meu resultado de exame. Todo mundo está acompanhando isso na mídia, né? Normalmente 7 dias, né? 5, 7 dias para aparecer o anticorpo no teste do Covid, porque é o tempo que o meu organismo leva para gerar anticorpos na carga, na concentração que aquele teste consegue identificar. Se criarem testes que conseguem identificar a presença dos anticorpos com uma concentração menor, esse tempo da janela pode diminuir. Tá? Então, é o tempo que meu organismo está levando para gerar anticorpos naquela concentração que o teste vai detectar. A Elisângela vai passar para vocês numa outra aula
sobre o aconselhamento, como que é importante conhecer as características do paciente, os hábitos dos pacientes, para a gente poder indicar se aquele teste está mostrando resultado fiel, fidedigno, ou se ele precisa repetir aquele teste mais para frente, depois do período da janela imunológica, se precisa fazer o acompanhamento do parceiro. A Elisângela vai falar tudo sobre isso para vocês numa aula futura, tá ok? Então, a gente já viu aí algumas características que os testes rápidos têm, ou devam ter. Alguém tem dúvida? Se tiver, pode já perguntar. Então, ó, vou passar aqui uma apresentaçãozinha, uma telinha, porque o Ministério da Saúde ele recomenda já algumas situações em alguns locais que a gente possa fazer os testes rápidos. Vou aqui abrir para vocês. Então, ó, vou esperar um pouquinho mais, porque algumas pessoas demoram um pouquinho para visualizarem. Aí eu não consigo acessar o chat, tá, gente? Enquanto eu estou mostrando aqui para vocês. Situações e locais onde o teste pode ser realizado. Na rede de serviços de saúde, né, sem precisar de uma infraestrutura laboratorial, né? Pode ser localizado em regiões de difícil acesso. Então, vai lá o enfermeiro, né, com o agente de saúde, vai na casa do paciente, ou vai numa igreja, ou vai numa escola, faz uma campanha legal. Tá? Então, é bem para democratizar o acesso. Segmentos populacionais flutuantes, né, população de rua, albergues, né, que atendem a população, trabalhadores vão fazer vão construir uma rodovia em determinado local, caminhoneiros, tá? Populações mais vulneráveis, regiões em que a epidemiologia de determinada doença indica uma necessidade de atuação, parceiros, né, parcerias de pessoas vivendo com HIV/AIDS, né, ou outras doenças sexualmente transmissíveis, acidentes biológicos ocupacionais, acidentes de trabalho, gestantes no pré-natal. Lembra? Então, quando alguém colocou lá, acho que foi a Anne, ser em situação de emergência, nem sempre, viu, Anne? Às vezes, as gestantes no pré-natal já podem fazer uma leva aí de testes rápidos, pelo menos 4 deles, de hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. Então, já faz ali direto, já nas primeiras consultas do pré-natal. Parturientes e puérperas, né, vão fazer o teste de HIV para saber se podem amamentar ou não, né, antes até do parto, momentos antes do parto, se não tiver feito o pré-natal adequadamente, instantes antes do parto, no ambiente hospitalar, ela já pode fazer o teste do HIV para ver qual procedimento no parto que vai ser adotado. Abortamento espontâneo. Enfim, existem várias outras situações, até pacientes atendidos em pronto-socorro. E é interessante porque às vezes chega um paciente com sangramento muito ativo e enfermeiros ou profissionais ficam com receio de trabalhar naquele paciente, ou acontece algum acidente com o funcionário que tá lá atuando, já pode fazer o teste diretamente no paciente e no funcionário. Tá? Sempre, gente, o HIV sempre tem que ter autorização assinada, né, por escrito do paciente. Tá? Os outros você tem que pedir autorização também, mas não precisa ser mediante assinatura de termo. Vou voltar lá para... Então, eram essas situações que eu queria passar para vocês. Vamos voltar lá para a apresentação. Alguma dúvida, gente? Não? Beleza. E os tipos de amostras? Quais são os tipos de amostras biológicas que vocês já ouviram falar em testes rápidos? Vamos ver se vocês estão antenados. Quais são os tipos de materiais biológicos que a gente pode fazer o teste rápido? Vai depender do teste, claro, né?
Então, sífilis, qual a amostra que a gente pode usar para fazer o teste de sífilis? Sangue, saliva, né? Então, isso aí, sangue, Anne. Existem diferentes testes com diferentes metodologias. Por exemplo, teste de gravidez da farmácia. É um teste rápido, né? Vocês vão lá, compram um testezinho na farmácia e fazem um teste rápido. Para quê? Teste rápido de gravidez. O que ele vai indicar? Se tem o hormônio beta-HCG, um hormônio produzido pelos embriões. Então, se tem um embrião, vai ter um aumento do hormônio beta-HCG e esse aumento do hormônio vai aparecer na reação que está na reação do teste, né? Que está analisando a amostra da paciente, no caso a mãe, a gestante. Então, pode ser a urina, dependendo do teste. O sangue é o mais comum, só que o sangue a gente separa em algumas frações. A gente, no laboratório, a gente tem a possibilidade de manipular essa amostra e separar a parte líquida da parte celular. A parte líquida a gente chama de soro, se ele estiver coagulado, ou plasma, se ele não estiver coagulado. Tanto o soro quanto o plasma é que contém os anticorpos, aquelas moléculas de proteína que o nosso organismo produz para combater alguma doença. Tá? Então, o nosso corpo produz os anticorpos contra determinada doença. E é no soro e no plasma que esses anticorpos ficam. Então, se eu tiver o soro ou o plasma, eu posso realizar o teste. Na maioria das vezes, quando o teste é com sangue, com amostra sanguínea. Ou eu posso fazer com sangue total, que contém as hemácias, os leucócitos, que são as células, e também o soro e o plasma. Ou seja, eu vou ter soro e plasma no sangue total. Eu não posso fazer só com a hemácia. Se meu teste for para verificar antígeno ou anticorpo. Depois eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Então, eu posso usar o sangue total, o soro ou o plasma. A Lilian colocou aí suave oral. Sim, fluido oral. Fluido oral isso. também pode ser utilizado. No teste, atualmente a gente pode fazer teste aí na rede pública, o teste de HIV com fluido oral. A gente faz a raspagem com suave, esfrega bem na gengiva, embaixo da língua. Não é a saliva só que a gente quer também um pouquinho da mucosa do paciente, tá? Mas para ter uma amostra bem consistente. Então não é só a saliva, a gente precisa fazer um esfregaço caprichado com suave na região oral dele. A minha dúvida, André, desculpa te interromper. Aí não é designado somente para gestante, não, né? Pode ser no público em geral, né? Qualquer pessoa, tá? Até adolescentes, crianças, mas aí a Elisângela depois vai falar com vocês isso direitinho, porque aí tem algumas regras, tá? Os responsáveis têm que assinar, aí o Ministério diz que não precisa, mas se o funcionário não tiver o termo, fizer o teste de uma criança, pode dar algum problema. Então, a Elisângela vai trabalhar isso com vocês quando for falar de aconselhamento. Tá? Hoje aqui, eu vou tentar focar um pouquinho mais. É a Anne que está falando? Quem está falando? Lilian. Lilian. A gente vai focar mais, hoje aqui, na diversidade de testes rápidos e como eles funcionam na maioria das vezes, para vocês terem uma ideia, tá? Mas essas questões a Elisângela vai tratar com vocês mais para frente. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Isso aí ela manja que é uma beleza. Então, vamos falar agora um pouquinho dos princípios dos testes. A maioria, quando a gente vai fazer um teste lá da AIDS, por exemplo, né, que é o que a gente está falando agora, a gente vai fazer o teste do HIV. O que a gente quer identificar? A concentração de vírus do HIV é mais difícil. Ela requer uma técnica laboratorial muito cara, que é exatamente a mesma técnica que está sendo utilizada para identificar o vírus COVID nas amostras. O teste que chama PCR. O que esse PCR faz? Ele vai multiplicar o DNA daquele vírus até que ele chegue ao ponto de ser identificado num teste. Então, isso a gente não consegue fazer com teste rápido. O que a gente consegue fazer com teste rápido nesse caso? Identificar o anticorpo que nosso organismo produziu. Até contra o HIV, o nosso corpo produz anticorpos. Só que ele é incapaz de combater o vírus.
tá? Mas a gente produz um anticorpo específico, vários anticorpos contra o HIV. E esses testes, eles vão mostrar se a gente tem esse anticorpo ou não. Por isso que ele pode ser realizado com a saliva. Porque muita gente, né, pensa assim, poxa, como que eu posso fazer o teste para saber se eu tenho HIV se dizem que na saliva, que a saliva não transmite o HIV, não tem o vírus HIV? É porque a gente não está identificando o vírus do HIV, a gente está identificando o anticorpo que o nosso organismo produziu. Tá dando para entender? Todo mundo está entendendo? Se não, dá um sinalzinho aí para a gente retornar, tá? Então, existe o anticorpo que vai combater o agente infectante. O agente infectante a gente chama de antígeno. Antígeno é aquela coisa estranha que está invadindo o nosso organismo, tá? É uma partezinha daquela coisa estranha. Então, eu tenho uma bactéria ou um vírus. Vamos pensar no vírus. Eu tenho vírus. Dentro do vírus está o DNA ou o RNA, depende do tipo de vírus, tá? Em volta do vírus eu tenho uma capa de proteção, uma capa rica em proteínas. Essas proteínas podem estar envolvidas aí também, junto com glicose, glicoproteínas, junto com lipídios, lipoproteínas. Então, a gente tem uma capa protegendo o vírus. E cada proteínazinha daquela capa pode induzir o nosso organismo a produzir um anticorpo contra aquela proteína da cápsula bem específica. Se nosso organismo conseguir danificar uma proteínazinha daquela capa do vírus, o vírus já não consegue mais se multiplicar, tá? Então, o antígeno está ali em volta do vírus, ou da bactéria, ou de outro agente que esteja te infectando. Até em processos alérgicos é assim também que funciona. Então, o nosso organismo está produzindo os anticorpos. Produziu os anticorpos e a gente vai tentar identificar esses anticorpos. Vai depender da concentração. Lembra que eu falei da janela imunológica? Vai depender daquela concentração. No início da infecção, os anticorpos têm uma carga, uma concentração pequena. Depois, os anticorpos vão aumentando de concentração. E existem diferentes tipos de anticorpos. Vocês já devem ter ouvido falar. Anticorpo IgG, IgM, IgA, IgE. Então, tem vários tipos de anticorpos diferentes. Os mais trabalhados em testes rápidos são o IgM, que são de respostas rápidas. Eles têm um tempo de vida relativamente curto, chega mais ou menos até 60 dias, né? 2 meses, ele fica presente no nosso organismo. E depois do período da infecção, mais ou menos 10 dias depois, entra o IgG. E o IgG normalmente dura a vida inteira. Tá? É a imunidade adquirida, a imunidade que a gente vai carregar no nosso sistema imunológico. Então, lembrem sempre, IgG e IgM. IgM é o da fase mais recente da doença. IgG da fase mais avançada da doença, tendendo à cura. Tá? Ou, se for uma doença incurável, como é o caso do HIV, vai ficar o anticorpo sempre presente, mas incapaz de neutralizar o antígeno, tá ok? Então, sempre lembre, IgG, IgM e IgG, tá? Aí, o teste do HIV vai identificar o anticorpo. Então, o que tem no teste do HIV, quando a gente põe lá para reagir? No teste do HIV vai ter o antígeno do HIV. Vai ter o vírus do HIV, André? Não. Vai ter só aquelas partículazinhas que protegem o vírus do HIV, bem específica naquela placa de teste. Aí eu vou colocar a minha amostra lá. Se eu tiver o HIV e já tiver anticorpo contra ele, quando eu colocar a amostra, vai começar a reagir com aquele antígeno. E vai aparecer a reação positiva. Se eu não tiver o vírus, a reação não vai aparecer. Então, eu não vou visualizar nada na placa de teste. Tá? Então, eu vou interpretar isso como negativo. Mais para frente, eu vou mostrar isso para vocês. E tem também o teste, o da hepatite B, chama HBsAg. Esse vírus ele faz o contrário. Ele tem o anticorpo na placa de teste e quando a gente coloca a nossa amostra, ele identifica o antígeno que está na nossa amostra. Sempre reação antígeno-anticorpo. Só que em momentos contrários. No do HIV, eu tenho na placa o antígeno e o meu anticorpo. Da hepatite B, eu tenho o anticorpo na placa e o antígeno presente no meu corpo reagindo. Inverte, mas é sempre reação antígeno-anticorpo. Tá dando para acompanhar, gente? Se não tiver, pode interromper. Agora, tem um testezinho rápido que eu acho que todo mundo já viu, todo mundo já fez,
que é um testezinho que às vezes passa despercebido quando a gente fala de teste rápido, mas ele não deixa de ser um teste rápido, que é aquele HGT, feito com glicosômetro, né? A glicemia capilar. A gente pega o aparelhinho, fura o dedinho e mede a glicemia. Isso é um teste rápido. Só que ali o que acontece? Naquela plaquinha de reação, o pessoal fica com raiva daquela plaquinha porque tem validade, né? Aí quando você coloca lá com a validade vencida, o aparelho recusa, você tem que comprar tira nova, né? A gente fica assim, poxa, venceu ontem, ainda tem um monte de tira, vou ter que jogar a tira fora. Isso acontece. Mas por quê? Naquela tira de reação, naquela tira onde a gente coloca a amostra, existem enzimas que vão atuar na glicose presente no sangue. Aí quando aquelas enzimas são proteínas também, que aceleram reações químicas. Então, ela vai atuar na glicose presente no sangue, tem enzimas muito específicas para fazer isso. E quando ocorre a reação, a amostra muda ligeiramente de tonalidade de cor. Fica de vermelho claro para vermelho intenso, depende do tipo de enzima que está presente ali. Às vezes, a maioria das vezes, a gente não percebe essa alteração. Mas aquela plaquinha, aquele sensorzinho percebe. Tem um leitor de intensidade óptica naquele aparelhinho e ele calcula o quanto variou a luz, né? Porque a gente vê a cor por causa do reflexo da luz. Então ele calcula qual foi a variação de luz durante a reação. E ele faz um cálculo lá gigantesco, um monte de logaritmo, que não sei o quê, e te mostra um valor. Tá? Ele é um teste rápido também. Só que não é antígeno-anticorpo. Aí vai depender de reações enzimáticas para a gente visualizar o resultado. Tá ok? Todo mundo tá entendendo? Então, tá vendo a diversidade de testes rápidos que existem? E de possibilidades? Agora, eu vou falar para vocês de dois termos muito importantes. Vou fazer a apresentação aqui de novo. Botar a apresentação aqui de novo. Eu não sei se todo mundo já está vendo, mas os termos são especificidade e sensibilidade. O que vem a ser isso, André? Especificidade. Especificidade é o quanto aquele teste é específico para determinada doença, para determinado fator que eu esteja pesquisando. Ou seja, eu tenho um teste pouco específico para influenza, para gripe. Qualquer anticorpo que eu tenha, né, os anticorpos são muito parecidos. Então, qualquer anticorpo que eu tenha contra aquele vírus influenza, esse teste pode pegar. Então, ele não vai me dar uma especificidade importante para dizer se o que eu tenho é realmente o vírus da gripe. Porque eu posso ter tomado uma vacina, eu posso ter estimulado o meu sistema imunológico com uma alergia e está produzindo anticorpos parecidos com aquele, mas que o teste está dando positivo. Ou seja, é um falso positivo, porque eu tenho uma especificidade baixa naquele teste. Ao passo que se eu tenho um teste com uma especificidade alta, eu digo com mais certeza que aquele resultado está dentro do esperado, é dentro do aceitável. Tá? Então, o teste de HIV hoje, para vocês terem uma ideia, é um teste diagnóstico. Se eu tenho um teste rápido anti-HIV positivo, por que anti, gente? Porque vai medir vai identificar o anticorpo. Então, sempre que verem anti, é porque está trabalhando com o anticorpo. Então, se eu estou trabalhando, estou fazendo um teste anti-HIV e ele dá positivo, é diagnóstico que o paciente é positivo. A única coisa que é recomendada, que é preconizada, é que eu repita esse teste com uma outra marca, para ter maior certeza ainda. Mas o teste de HIV hoje já é diagnóstico. Se a pessoa tem o teste de HIV positivo nos dois testes que a gente realiza, ele já sai do consultório, do atendimento, sabendo que ele é soro positivo. Tá ok? Então, ele já é um teste diagnóstico. Então, alta a especificidade dele. E a sensibilidade?
A sensibilidade tem a ver com a concentração que ele consegue identificar. Quanto mais sensível for o teste, menor a concentração que ele precisa para dar um resultado, para conseguir reagir. Então, se eu tiver um teste aí com uma sensibilidade, bem acentuada, né? No caso aí ele está em porcentagem, ou seja, ele tem uma sensibilidade muito satisfatória, eu preciso de pouca amostra, pouca concentração daquele anticorpo ou daquele antígeno, depende do teste, para eu conseguir identificar. Tá? É isso que normalmente está relacionado a reduzir o tempo da janela imunológica. Então, se eu tenho uma sensibilidade em que o teste consegue reagir com pouca concentração, meu organismo não precisa levar muito tempo reagindo para eu ter anticorpos naquela determinada concentração para dar um resultado positivo. Tá? Então, especificidade e sensibilidade. Só que qual é o problema delas? Normalmente, quando eu aumento a especificidade do teste, ou seja, deixo ele tinindo para reconhecer só o antígeno, eu reduzo a sensibilidade dele. Porque eu vou precisar de uma... Oi. Quando eu fiz o meu teste, a minha sensibilidade estava alta. Estava 78% e a minha especificidade estava 99% por aí. A sensibilidade tem a ver com o teste ou com o nosso sistema imunológico? Não, aí tem que ver lá como foi o laudo do seu teste. Normalmente, a sensibilidade e a especificidade que a gente considera é do teste. Não é do seu sistema imunológico, não. Entendi. Tá? Então, voltando aí, a sensibilidade e a especificidade, elas não caminham juntas. Elas caminham em sentido contrário. Por quê? Se eu tenho um teste muito específico, que vai reconhecer exatamente aquele antígeno, eu tenho que ter uma concentração alta daquele antígeno para poder conseguir realizar. Aí é que está a questão. A gente conseguir testes rápidos que tenham tanto sensibilidade quanto especificidade altas. Aí como a gente consegue isso? Identificando um antígeno que esteja presente especificamente naquele vírus ou naquela bactéria que a gente quer testar e que seja produzido, que o anticorpo seja produzido contra ele em maior proporção do que nos outros, do que em relação aos outros antígenos que estão presentes também naquele vírus, naquela bactéria. Ou seja, eu identifico um antígeno que esteja presente e ao mesmo tempo um antígeno que estimule bastante o nosso sistema imunológico. Pronto. Aí eu consigo ter uma sensibilidade alta e uma especificidade alta. Fazendo a média entre a sensibilidade e a especificidade me dá a precisão do teste, que está aí de 98,7% nesse exemplo aí, que é um teste rápido para PSA, para aquele antígeno, pesquisa de antígeno prostático, que a gente faz para o exame de próstata. Então, olha, a precisão desse teste, por exemplo, é de 98,7%. Com um intervalo de confiança de uma diferença aí entre 97,2% e 99,5%, que é a margem aí para que ele tenha a precisão. É um teste extremamente preciso. É um teste que, com esses valores, conseguem dar um resultado bem satisfatório. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Aí podem ligar o áudio agora se tiverem dúvida, porque eu não estou conseguindo ver o chat. Tá? Eu deixei a tela do meu computador tomando a conta aqui. Elisângela, Alessandra, se tiver alguma pergunta também, alguma coisa para considerar. Tá? Vamos então agora passar para os tipos de teste. O teste qualitativo. Qualitativo vem de qualidade. Ele não te dá um valor. Quando a gente faz um exame de sangue, normalmente a gente vê lá ureia, creatinina, sódio, potássio, glicose, e eles têm valor numérico de concentração que tem no nosso sangue. Esses testes rápidos qualitativos, eles não dão quantidade de nada. Eles só dizem se tem alguma coisa ou se não tem. Se é positivo, se é negativo, se é reagente ou se não é reagente. Por exemplo, aí eu tenho o caso do teste da dengue. Tem duas plaquinhas. A plaquinha da esquerda está escrito lá NS1-AG. E a plaquinha da direita está escrito dengue. Beleza? Os dois testes são para dengue. O teste da esquerda, que está escrito NS1,
é para identificar o antígeno da dengue, do vírus da dengue. NS1 é o antígeno que vai ser identificado. Então, se a pessoa faz a coleta da amostra e tem o vírus circulando na corrente sanguínea, o vírus vai ser identificado nessa plaquinha de teste. Aí reparem que ele tem duas linhas, a linha C e a linha T. A linha C é o controle do teste. Ela sempre vai aparecer, indicando que o teste foi bem executado, que a amostra foi colocada no volume ideal, que a plaquinha de teste não tinha nenhum problema, foi conservada em temperatura legal, está funcionando. E o T é a linha de reação da amostra que a gente colocou. No caso aí, como apareceu a linha no T, significa que o paciente tem sim o vírus da dengue circulando. É um teste positivo. Esse 2 e esse 1, gente, que está na placa, é porque a maioria das empresas aproveitam o esqueleto do teste para produzirem outros testes de outros tipos. Esse 1 e 2 não é referente a esse teste da dengue. A empresa aproveitou o esqueleto do teste, só mudou a fitinha lá dentro, o NS1, que está escrito. Tá? O 2 e o 1 que estão aparecendo aí, na altura da linha T, não é específico para esse teste da dengue. Agora vamos ao teste da direita, onde está escrito dengue de azul. A gente tem a linha controle, que está mostrando que o teste funcionou. A gente tem a linha M e a linha G. M é do anticorpo IgM, aquele de resposta rápida. E temos a linha IgG, aquele de resposta mais demorada, né, que o organismo leva mais tempo e normalmente atinge a cura. Nesse teste aí, os dois anticorpos foram identificados. Então, significa que o paciente já tem o IgG, já está chegando à fase de cura, mas tem o IgM. O IgM pode levar até 2 meses para desaparecer, lembra? Então, esse IgM vai continuar aparecendo um tempinho. E o IgG tende a aparecer pelo restante da vida do paciente, enquanto ele tiver aquela imunidade. Se fosse negativo, André, como seria? Só teria a linha C. As outras duas linhas não apareceriam. Tá? Então, esse é um exemplo de teste qualitativo. Só me diz se é reagente ou não reagente. E, no caso, aí me discrimina qual tipo de anticorpo está presente, IgM ou IgG. É um teste qualitativo. Agora, um teste quantitativo, aquele da glicemia capilar, né, com glicosímetro. Reparem que ele dá o valor de concentração da glicose, 115 miligramas por decilitro, no caso aí da imagem da direita. Mas ele também atinge um limite que ele se torna qualitativo. Ele só diz que está alta, mas não consegue dosar aquela concentração, porque ultrapassa a capacidade de leitura do aparelho. Então aqui a gente tem no mesmo aparelho um resultado quantitativo, mostrando lá a concentração, e um resultado qualitativo, só mostrando que a glicose naquele paciente estava muito elevada e que não foi possível o aparelho quantificar. Tá ok? Então, já vimos qualitativo e quantitativo. Agora a gente vai ver um semi-quantitativo. Aquele mesmo do PSA que eu tinha exemplificado quando falei para vocês da especificidade e sensibilidade. Então, vamos lá. Olha só, o nível de PSA no soro de homens saudáveis está entre 0,1 nanogramas por ml e 2,6 nanograma por ml. Ou seja, essa é a concentração normal de PSA no homem saudável. Show! Este nível pode ser elevado em condições malignas, como no câncer de próstata, e em condições benignas, como na hiperplasia prostática benigna ou prostatite. Um nível de PSA entre 4 e 10 nanogramas por ml é considerado na zona cinzenta, ou seja, é aquela área em que tem o aumento do PSA, mas que normalmente está relacionada à hiperplasia benigna da próstata. Né? Com a idade, a próstata vai aumentando de tamanho e aumenta a produção do PSA. Então, dentro dessa faixa, é mais relacionado com uma hiperplasia benigna. Agora, acima de 10 nanogramas por ml é altamente indicativo de câncer. Então, pacientes com valores de PSA entre 4 e 10 ou além de 10, aí a bula não discriminou legal, devem ser submetidos a uma outra análise, fazer o teste
de toque, né, o exame de toque, fazer a biópsia, fazer ultrassom de próstata para avaliar a condição daquela próstata. Então, reparem bem os limites, hein? Entre 1 e 2,6, normal. De 2,6, né, ele colocou a partir de 4, mas a partir de 2,6 até 10, está na faixa aí de perigo, de avaliação. Acima de 10 é praticamente já considerado uma situação maligna, tá? Um câncer. Aí olha como o teste é realizado. A gente pode fazer, ó, duas opções que ele dá. Fazer com soro e plasma na primeira figura, soro ou plasma, e na segunda figurinha ele já está utilizando sangue total. Reparem que muda a quantidade. Se eu usar o soro ou plasma, eu vou usar uma gota só da amostra. Se eu fizer com o sangue total, eu vou usar o dobro, vou usar 2 gotas. Por quê? O soro e o plasma está puro. Agora, o sangue total contém as hemácias. Então, está diminuindo a concentração dos anticorpos presentes naquela amostra. Então, eu preciso de um pouquinho mais de amostra do sangue total. Normalmente é assim, tá? Normalmente eu preciso de mais sangue total do que soro e plasma para realizar o teste. Então, se a gente está fazendo o teste numa campanha, a gente vai seguir o protocolo de sangue total, porque é o que está saindo do dedo do paciente. Então, vamos lá, 2 gotinhas do sangue total, 1 gota do tampão, que é o reagente que vem dentro do kit. Põe lá para reagir. Depois de 5 minutos esse teste, ele fica pronto em 5 minutos. Depois de 10 minutos a gente não pode ler mais, porque todo homem produz PSA. Se eu tiver uma concentração muito baixa de PSA, se eu deixar muito tempo, ele vai dar um resultado que não vai ser satisfatório, porque ele vai continuar reagindo, e reagindo, e reagindo, e reagindo, e reagindo. Então eu preciso ter um controle do tempo muito correto nesse tipo de exame. Então, em 5 minutos eu libero o resultado. Não posso passar de 10 minutos. A tolerância máxima é 10 minutos. Ah, passei do tempo, vai ter que repetir. Não é fidedigno liberar aquele resultado, tá? Não é legal. Aí, a gente tinha visto que lá no teste qualitativo, a gente tinha visto que só tinha 2 linhas, o C e o T, ou a linha do IgG e do GM. Tá? Só dizia se tinha o anticorpo ou se não tinha o anticorpo, né, no caso do IgG e GM, ou o caso do antígeno, né, do vírus, que é o do NS1. Ou seja, ele só dizia se tinha ou se não tinha. Esse teste semi-quantitativo, ele tem 3 linhas. Tá lá em cima mostrando lá, ó. Ele tem a linha C, a de cima, a linha R do meio e a linha T, que é a do teste, tá lá embaixo. O que é essa linha R? A linha R é uma linha de referência. Repare no primeiro, na direita, tem um esqueminha, ó. Reparem que a linha T apareceu, então o teste está positivo. Então o cara ali tem PSA acima de 3, porque esse teste aí, ele identifica a partir de 3 nanogramas por ml. Então aquele cara ali tem pelo menos 3 nanogramas de PSA. E repare que a linha T ficou mais clara que a linha de referência R. Então, ele tem entre 3 e 10 nanogramas por ml. Se a linha T ficar praticamente da mesma tonalidade que a linha R, aí no segundo desenho, aí já tem que a amostra tem praticamente aí 10 nanogramas por ml. Se a linha T ficar mais escura do que a linha R, está acima de 10 nanogramas por ml. Olha que coisa importante que ele nos dá. Ele nos dá uma margem para a gente avaliar a condição do paciente e indicá-lo a um outro protocolo. Se eu tiver positivo entre 3 e 10, eu tenho que fazer o testezinho de PSA na corrente sanguínea para ver qual é o real nível que está, porque ele dá uma margem muito grande, de 3 a 10. Então, eu vou fazer um exame sanguíneo, da corrente sanguínea mesmo, né, sorológico, para identificar exatamente qual a concentração que está ali. Se for até 4, 5, eu não preciso me preocupar tanto.
Mas se for a partir de 6, 7, já me acende. Mas isso quando eu fizer o exame sorológico no laboratório. Se a linha T ficar na mesma tonalidade que a linha de referência ou acima, já tem que sinalizar o cara para procurar realmente um urologista, porque a situação dele pode ser mais grave. E quando o resultado é negativo? Quando não aparece a linha T, não significa que eu não tenha PSA. Eu tenho PSA, mas a concentração dele está dentro do normal, está até 3 nanogramas por ml. Então eu não preciso me preocupar. Tá? E quando é inválido o teste? Quando não aparece a linha R, quando não aparece a linha controle, tá? Quando aparece só a linha T. Então, quando não aparece linha nenhuma, então a gente tem que estar ligado que nesse tipo de teste eu tenho que ter a linha C e a linha R aparecendo. Se não aparecer, tem algum problema. No teste eu tenho que repetir. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma observação para fazer em relação a isso? Ô, André, Oi. qual é o tempo para poder fazer a leitura desse teste de PSA? Esse é de 5 minutos, Elisângela. Não podendo ultrapassar 10. Ou seja, se o profissional está fazendo vários testes, ele tem até 10 minutos para fazer a leitura, mas o ideal é que seja feito em 5 minutos. Passou 10 minutos, repete o teste, porque o PSA continua reagindo e a gente vai ver um resultado depois que vai dar uma concentração alta sem ter. Uhum. E alunos, alguém tem alguma dúvida do que é o PSA? Porque às vezes o aluno não sabe o que é o PSA. Alguém tem alguma dúvida? O PSA é um antígeno produzido, é um hormônio produzido na próstata. Tá? Ele é específico da próstata. Ele circula no organismo inteiro, em vários órgãos ele pode ser encontrado, mas ele é produzido na próstata. E a gente identifica aí o antígeno dele, ou seja, é um teste de reação anticorpo-antígeno também. Na placa de teste tem um anticorpo, que vai identificar, no caso aí, reparem que nesse caso o antígeno não é infectante, não é um organismo infectante. No caso, o antígeno aí é uma partícula desse hormônio que foi produzido. E o teste vai indicar a presença desse hormônio naquelas concentrações. Tá? Baseado no antígeno que ele contém, na proteína que contém esse hormônio. Que está Entendeu, meninas? Porque o PSA é um hormônio que é produzido pelo homem, só que ele em níveis, né, aumentado, que pode estar indicando câncer de próstata, né, André? Isso. Ou a hiperplasia, né, nos homens de mais idade é comum. Aí por isso que ele dá essas 3 margens aí para a gente conseguir orientar o paciente para o tratamento mais adequado. E esse teste é um teste que facilita muito o diagnóstico, né, e até rastreamento em campanhas, né? Isso, Novembro Azul a gente utiliza muito. Isso, a gente já que é a campanha da saúde do homem, né, André? A gente pode estar utilizando bastante esses testes que facilita muito, né, o diagnóstico e fazer o encaminhamento dos casos que têm indicação. Com certeza. Normalmente a gente faz em homens com idade acima de 35 ou de 40 anos, né, dependendo aí dos dados epidemiológicos, né, de um determinado município. Mas normalmente 40 anos é o indicado. Se o município tiver condições de atender também os homens a partir de 35, também é recomendado. E pacientes que já tenham casos, principalmente os pacientes que já tenham casos na família. Excelente. Também. Tá ok? Tá ok. Então, esse é o teste semi-quantitativo. Na verdade, esse teste semi-quantitativo, ele é o quê? Qualitativo. Ele não está me mostrando concentração de nada. Mas ele está tentando ser quantitativo, me mostrando uma margem de concentração. Por isso que nós chamamos de semi-quantitativo. Tá? Não posso dizer que ele é quantitativo. Ele é mais qualitativo do que quantitativo. Ok? Então, agora, vocês podem assistir o videozinho que a Elisângela e a Alessandra mandaram para vocês. A gente montou um videozinho especial aí mostrando uma prática de execução de teste rápido, tá? Que eu fiz com o teste da sífilis, no caso. Tá ok? Podem assistir aí, a gente vai dar aí um minutinho para vocês conseguirem acessar o link e assistam o vídeo, depois a gente faz os comentários, tá ok? Podem assistir, mais ou menos uns 10 minutos de vídeo. Isso, deu uns 10 minutinhos de vídeo, André.
vou desligar a câmera aqui. Vou deixar para vocês ficarem concentrados aí no vídeo. Aí, Elisângela e Alessandra, nesse momento eu posso pausar a gravação, né? E a gente disponibiliza o link do vídeo no comentário do YouTube. Não tô te ouvindo, Elisângela. Se você estiver falando, seu microfone está desligado. Dá sim. Beleza, voltei a gravar, tá? Então, gente, vocês viram aí que não é tão difícil fazer um teste rápido, né? Na verdade, é bem simples. O procedimento não é tão complicado. Dentro dos procedimentos de enfermagem que vocês vão ver na rotina de vocês, isso aí é muito simples. As questões mais importantes do teste rápido, além, lógico, né, da manipulação correta dos materiais, da execução correta do teste, é a parte de aconselhamento, né, da gente conhecer o aconselhamento pré-teste, da gente conhecer a história do paciente para saber orientá-lo direitinho a respeito dos riscos que ele está correndo, de como aquele resultado deve ser interpretado diante da rotina dele, né, do hábito de vida dele. O aconselhamento pós-teste, né, a partir daquele resultado, se for negativo, que aconselhamento você vai dar ao paciente? Se for um resultado positivo, que aconselhamento você vai dar ao paciente? Que encaminhamento você vai dar ao paciente para que ele faça o tratamento adequado? Né? Então, cada teste, cada exame vai ter um aconselhamento pré-teste e pós-teste. E nesses aconselhamentos, e até mesmo para a execução do teste, é necessário que o paciente preencha algum formulário, né, e que a gente tenha o controle da execução desses testes. Então, a gente não vai sozinho fazer uma campanha de teste rápido, sair fazendo teste rápido em todo mundo e entregar o resultado ali à torta e à direita. Não. A gente vai com uma equipe, normalmente 3 ou mais pessoas, para que fique um responsável pelo aconselhamento, pela coleta das assinaturas, preenchimento de termos, e outros para ajudarem na parte técnica, na parte prática mesmo da realização do teste. Tá? Então, o teste é muito simples de fazer, muito rápido, né? Tanto para ser executado quanto para gerar o resultado, mas precisa de alguns cuidados. Então, normalmente o paciente chega lá, eu quero fazer meu resultado em 10 minutos, está pronto? Não, a gente não consegue liberar o resultado para ele em 10 minutos, em virtude desses passos todos. Normalmente, leva de meia hora a 40 minutos. Tá? Então, a gente tem que ter essa noção também, quando a gente vai orientar o paciente, para o tempo que ele vai esperar. Aí eu posso voltar a pegar o resultado depois? Se você quiser combinar com ele, pode. Mas aí, você tem que ver os riscos. Será que aquele paciente realmente vai voltar para pegar aquele resultado? Se for um paciente transeunte, um paciente que está ali só naquele momento, só naquele dia, como é que você vai fazer para entregar o resultado? Tá? E pode ser um resultado importante para ele. Tá ok? Alguém ficou com alguma dúvida em relação aos testes rápidos, ao vídeo, principalmente? Podem perguntar, gente. Ninguém tem pergunta, ou entendeu tudo ou não entendeu nada, né? Tem que ter gente Não, deu para entender direitinho, tá, André? Deu, foi bem claro, tá? Eu fico tirei algumas satisfeito. dúvidas minhas também, que eu já tinha, né? Eu também faço, né? Assim, lá, às vezes, quando tem que fazer, a gente faz, né, Isa? Aí, É verdade, eu tirei algumas Neide. dúvidas, aí eu tirei já aqui, foi bem, deu bem para... Entendi bem, tá? Ah, que bom, fico muito satisfeito, Eneida. Eneida, você é Eneida, que eu conheço? Sou eu mesmo, da GO, tá? Que prazer falar com você, minha querida, reconheci sua voz. Prazer também, Muito André. bom falar com você, tá? Tô com saudade de você, hein? Você agora não tá mais lá, né? Não tô mais não. Tô sabendo. Mas tudo bom. bem. Isso aí, tá? Tá. Gente, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode entrar em contato, tá? Vou colocar meu e-mail aqui rapidinho
no chat. Se alguém tiver alguma pergunta, pode entrar em contato comigo, tá? Deixa eu só fazer uma colocação, André. Uhum. O teste rápido, né? A Eneida, ela faz bastante lá no Hospital Escola e também já fez comigo em algumas campanhas, né, Eneida? Eu Aham, não professor. sei se algum outro aluno que está aqui presente já participou de alguma campanha comigo. Eu já, com o professor Sebastião também. Isso aí. Então, Vitória, Santiago também participou? Também, de 2. Então, o que acontece, né? O enfermeiro, né? Ele tem uma grande responsabilidade com os testes rápidos. Então, é uma coisa que é uma atribuição, né? Nossa, é uma atribuição do enfermeiro. Então, tanto a nível hospitalar quanto na estratégia de saúde da família, né? Então, realmente, a gente tem que estar bem assim, com bastante conhecimento, não só da prática, igual o vídeo mostrou, né? O passo a passo de se fazer, mas o que tem por detrás desses testes, conforme o André explicou bem hoje, né? Da parte de ser qualitativo, quantitativo, sensibilidade, de ser específico. Então, a gente não tem que ter somente o conhecimento de fazer a prática, de fazer a coleta, mas sim da gente estar entendendo o que está acontecendo ali com aquele teste, né? Essa que foi a nossa proposta de hoje, né, André? É que vocês tenham esse conhecimento. E quanto a essa parte de documentação, a parte do aconselhamento, né? Eu vou conversar com a professora Alessandra, a gente vai ver se a gente consegue fazer essa aula na semana que vem, para que vocês possam entender melhor, né? Ter um conhecimento mais assim, completo sobre o assunto, porque é importante da parte de janela imunológica, da parte epidemiológica, da história da pessoa que está fazendo o teste. É muito importante, e do acompanhamento, porque às vezes um paciente chega lá, ele faz um teste, dá um teste não reagente, mas de repente o paciente está com a infecção porque ele está na janela imunológica. Então, de acordo com cada história clínica, né, a história do paciente, a gente vai ter condutas diferentes. Então, a gente vai estar conversando sobre isso na semana que vem. Então, tem paciente que fica até 6 meses fazendo acompanhamento com teste para a gente poder realmente liberar que ele não tem aquela doença, que ele não foi infectado com aquele micro-organismo, entendeu? Tá? Eu quero agradecer o André, quero agradecer também a presença de todos os alunos que foram bem atenciosos, né? Gostei muito da participação de vocês, né, Alessandra? Isso, colaboraram bastante com a gente, né? A questão do vídeo, né? Porque eu acho que a nossa proposta, eu acho que ela foi bem efetiva, né? Porque assim, o André trouxe esse contexto teórico, mas também a questão do vídeo era mais para ilustrar a forma como é feito, porque às vezes nem todos tiveram oportunidade de fazer, de participar de campanha ou trabalham com isso, né? Então acho que foi muito bacana. André, também tem assim muito a te agradecer, muito mesmo. Eu também gostaria muito de agradecer vocês por esse momento, né? Eu nunca tinha feito essa prática, já tinha dado essa aula para turmas da medicina e da odonto aí da Severino também, da Universidade de Vassouras agora, né? Nosso hábito dos antigos. Mas a distância eu nunca tinha dado, foi uma oportunidade legal, tá? Ficou bem organizado, gostei dos resultados, espero que vocês tenham aprendido, tá? Alguma coisinha, pelo menos aí uns 10% do que foi falado, para mim já está de grande tamanho. Tá ok? Então, pessoal, muito obrigado também pela participação de vocês, os comentários, tá ok? Um dia, aqueles que a gente não conhece, quem sabe a gente não se conhece pessoalmente, tá ok? Um abração para vocês. Com certeza vamos sim. Porque, olha só, tem muita campanha. Nós estamos fazendo, né, André, agora nesse mês, o Julho Amarelo. Isso, né? Infelizmente, vocês não estão podendo participar, senão a gente poderia convidar vocês a participar. Os alunos acabam ajudando muito, demais, muito, a gente né? sempre conta muito com vocês, né, Elisângela? A gente mas eu creio que de vocês. Mas eu creio que para o próximo semestre ou ano que vem, vocês vão estar aqui junto com a gente fazendo as campanhas de teste rápido, porque é uma coisa que a gente faz bastante, né, André? Bastante. Em vários momentos, tem várias oportunidades, são várias doenças que a gente pode fazer diagnóstico, né, e acompanhamento com os testes rápidos e que facilita muito, né, o atendimento. Tá bom? Isso aí. Então tá bom. A Alessandra quer encerrar? André, então, obrigada.
Então, a gente já agradeceu aqui o André, né, em nome da turma, né, sempre parceiro, né, parceiro mesmo de tantos anos, né, André? Quando quiser, a gente está aqui. Se tiver a nosso alcance, Então, é só chamar. tá joia, André. A gente sabe disso. Eu estou vendo aqui pelo bate-papo, ao mesmo tempo que eu estou olhando na tela, eu estou vendo o bate-papo. Os alunos estão elogiando bastante, parabenizando, tá? Acho que é bom, né, quando a gente tem um feedback assim, né? Com certeza. Ó, viu? Todo mundo está parabenizando. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte: durante a semana, eu e a professora Elisângela, a gente vai conversando, né? Porque a gente vai acompanhando, na verdade, acompanhando não, a gente vai planejando juntas, né? Como será a aula do próximo sábado. Então, como a gente já está aí nessa linha de pensamento, né, em relação às questões que a gente está trabalhando, então provavelmente a gente deve fazer essa aula do aconselhamento, né, para a semana que vem, tá? Então, hoje a gente vai se despedir, que já está na hora do almoço de todo mundo, né? 12h43, já está no nosso horário, já expirou o horário, tá? Então eu vou me despedir de vocês, tá bom, gente? Obrigada, tá? Pela atenção. Boa tarde para vocês, tá? Alessandra. Vocês também, tá? Tchau, professores. Só um minutinho. Tchau, Elisângela. Tchau, André. Tchau. Oi, Eneida, peraí, Elisângela quer falar. Que a gente tem que abrir o fórum. Vamos abrir o fórum. Se alguém tiver alguma pergunta, faz a pergunta lá no fórum, tá bom? Ah, tá. Tá, pode deixar. Então tá. Então tá bom. Show. Tchauzinho tá bom, aí. tchau, Obrigada, amigo. Obrigada, Obrigada. alunos. Obrigada a todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.